Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Estas palavras foram escritas por Salomão, e ele aprendeu essa lição da forma mais difícil. Seu envolvimento com as mulheres foi tão profundo que comprometeu totalmente a sua fé em Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vem comigo! Olá, benditos! Lendo esse capítulo, nós podemos acompanhar facilmente os passos de declínio espiritual de Salomão. Seus muitos casamentos e a coleção de cavalos e carros que ele possuía eram atos de desobediência direta às ordens claras do Senhor. Deus havia dado uma advertência geral a todo o povo de Israel para não se casar com ninguém das nações vizinhas, porque com certeza seus corações se desviariam para os seus deuses. E apesar da sua grande sabedoria, Salomão não aplicou esse simples comando à sua própria vida. Salomão, muito provavelmente, fez o que muito de nós fazemos. De alguma forma, ele pensou que seria uma exceção, que escaparia das consequências desses pecados. Mas ele aprendeu, ou pelo menos deveria ter aprendido, que ele não era uma exceção à regra, porque a regra era de Deus. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, um número quase inacreditável de parceiras. Suas esposas tinham status de princesas e suas concubinas eram parceiras legais, mas não tinham o mesmo status das esposas. Em outras palavras, eram amantes legalizadas. Quando Salomão envelheceu, suas mulheres o levaram à idolatria. Essa alteração do pensamento e do comportamento de Salomão não apareceu de um dia para o outro. Ele foi se entregando aos poucos à adoração aos deuses que suas mulheres adoravam. Primeiro, ele permitiu que suas mulheres adorassem os seus próprios deuses. Depois de um tempo, apoiou a idolatria delas, construindo santuários para os seus deuses. Ele construiu um santuário para Quemós, deus dos Moabitas, e para Moloque, o deus abominável dos Amonitas, que recebia crianças como sacrifícios. Por fim, Salomão começou a participar dos cultos pagãos com as suas mulheres. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios e que era a deusa cananeia da fertilidade, e Milcom, deus dos Amonitas. Parece inacreditável. Se não estivesse escrito na Bíblia, seria difícil de acreditar que um homem como Salomão, com grande poder, riqueza, sabedoria e bênção divina, pudesse estar voltado para os deuses mais depravados das nações pagãs. Ele estava envolvido em uma névoa de confusão espiritual, desagradando totalmente ao Senhor, o seu Deus. Infelizmente, a idade não tornou Salomão mais sábio. Antes, revelou as tendências pecaminosas que estavam presentes no seu coração desde a sua juventude. A idade e a experiência deveriam nos tornar mais piedosos, mais sábios, mas isso não acontece de modo automático, é construído ao longo de toda a nossa vida. O exemplo de Salomão deve nos levar a refletir sobre a necessidade de cultivar uma maior dependência e apego ao Senhor Jesus, sabendo que todos nós estamos sujeitos a todo tipo de falha e também à queda espiritual. Esse estilo de vida idólatra que Salomão adotou na sua velhice atraiu a justa ira de Deus sobre ele. Salomão foi ingrato e desperdiçou o grande privilégio espiritual que o Senhor concedeu a ele. Veja bem, nós não podemos iludir a nós mesmos pensando que grandes experiências espirituais nos manterão longe do pecado e nos manterão fiéis a Deus. Salomão é um exemplo disso. Enfim, pela terceira vez, Deus falou com Salomão. Mas desta vez foi para lhe dar uma advertência, talvez através de um profeta. Deus disse a Salomão que depois da sua morte, seu reino seria dividido
e o seu filho reinaria apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos se tornariam o reino do norte, ou Israel. O verbo tirar, usado no versículo 11, tem o sentido de rasgar, significando que a divisão do reino não seria uma obra pacífica de um diplomata, mas sim o trabalho doloroso de um senhor irado. Deus levantou adversários contra Salomão e os usou para disciplinar o rei rebelde. 3 deles são mencionados de modo específico. Hadad, o edomita, que era da linhagem real de Edom, que ficava ao sul de Israel. Anos antes, Joabe, o comandante de Davi, havia matado todos os homens de Edom, mas Hadad conseguiu fugir com alguns outros líderes de seu pai e encontrou refúgio com Faraó no Egito. Lá, ele acabou se casando com a cunhada do Faraó e teve um filho com ela. Isso significava que o Egito e Edom estavam aliados contra Israel. Com a morte de Davi e de Joabe, Hadad voltou em segurança para Edom, já planejando fortalecer a nação e dirigir uma série de ataques nas fronteiras, perturbando os israelitas. Deus levantou ainda outro adversário, desta vez do lado norte, contra Salomão. Rezon, um servo fugitivo de Hadadezer, rei de Zobá, na região da Síria, que acabou se tornando rei depois que Davi derrotou os sírios. Ele foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. E o terceiro adversário não era nem do sul e nem do norte, era de dentro e se chamava Jeroboão, um israelita da tribo de Efraim, que mostrava ter uma excelente aptidão administrativa e que chamou a atenção de Salomão. Então Salomão o colocou como encarregado da força de trabalho da casa de José, ou seja, das tribos de Manassés e Efraim. Um dia, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías o encontrou no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e o profeta estava usando uma capa nova. Em uma profecia encenada, Aías rasgou a sua capa em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão, profetizando que ele lideraria 10 tribos de Israel, que seria dividido após a morte de Salomão, e que isso aconteceria como julgamento pelo pecado e pela idolatria do rei. Esta é a primeira vez que nós lemos sobre o reino dividido, que se tornou a história de Israel por centenas de anos após a morte de Salomão. Deus prometeu uma dinastia duradoura para Jeroboão se ele obedecesse aos mandamentos do Senhor, uma dinastia paralela à dinastia de Davi. Quando, de alguma forma, Salomão ficou sabendo da profecia de Aías, ao invés de se arrepender dos seus pecados e buscar a misericórdia divina, ele logo procurou matar Jeroboão, mostrando outra evidência do seu declínio espiritual. Deus disse especificamente que isso aconteceria após a sua morte, por causa da sua apostasia. Mas Salomão não se deu conta disso e procurou matar o seu rival. Jeroboão fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, que era o rei do Egito na época, e ficou lá até a morte de Salomão. Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o povo de Israel por 40 anos e então faleceu. E a pergunta que não quer calar é: Salomão foi salvo? Essa é uma questão polêmica e não há um consenso sobre isso. Mas suas últimas palavras no livro de Eclesiastes indicam que houve arrependimento e restauração. Nós esperamos que seja isso mesmo que tenha acontecido. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E a partir do próximo capítulo, nós vamos ver que as coisas ficaram bem complicadas depois da morte de Salomão. Um reino dividido, com histórias peculiares e um Deus soberano no controle de tudo. É amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!